Olá! Você sabia que hérnia de disco não dói? Vem comigo, vou te explicar o que acontece que a pessoa tem tanta dor, às vezes uma dor que parece que não tem fim. Toma remédio e sente uma dor imensa nas pernas, nas costas e não passa nunca. Então, hérnia de disco não dói. Eu sou Rosi Miranda, há mais de 30 anos venho ajudando as mulheres a aliviar suas dores do corpo e da alma. Vem comigo. Então eu quero explicar para você hoje o que acontece então com hérnia de disco. O que é uma hérnia de disco? Bom, eu vou falar sobre a região lombar, onde as pessoas sentem dor, se queixam, né? Ai, dói minhas costas, nessa região aí atrás da cintura, que muitas pessoas falam a dor da escadeira, né? A dor do ciático, isquiático, asiático, né? Então, vamos lá ver o que acontece. Pode ser a causa dessa dor aí, pode ser por uma hérnia de disco, uma postura, quer dizer, uma hiperlordose, quer dizer, uma curva muito acentuada das costas, né? Pode ser uma hipercifose que vai repercutir na lordose, pode ser um tumor aí nessa região da coluna lombar, sacral, né? Então vamos ver o que é uma hérnia de disco, o que é isso? Então a gente tem na região lombar 5 vértebras lombares. Então a L1, 2, 3, 4 e 5. Então as lombares. E abaixo das 5 tem o osso sacro. 1, 2, 3. E aqui a gente tem a bacia, que é essa articulação aqui sacra e ilíaca que a gente fala, ok? Aqui é a bacia. E aqui é o fêmur, a cabeça do fêmur, o trocânter, né? Então vamos lá. Do lado de cada vértebra nasce um par de nervos. Então aqui a gente tem do lado sai o nervinho, o outro, né? E que é o nervo ciático? O nervo ciático é a união desses nervos de L4 até S3. Então vai unir, fazer outra cor, né? Vai unir esses nervinhos aqui, ó, L4, L5, S1, S2, S3. E vai formar o nervo ciático. Então, ele vai sair da região anterior, vem para trás, passa embaixo do músculo que chama piriforme. Então, esse músculo piriforme, ele nasce aqui dessa região e vai até o trocânter. Então, o nervo ciático, ele vai nascer aqui embaixo desse músculo e vai descer atrás da coxa. Na perna, ele vai se dividir em tibial e fibular, tá? Então, uma hérnia de disco seria, então, aqui entre as vértebras tem o disco intervertebral. Então, entre uma vértebra e outra, de toda a coluna, tem o disco intervertebral. Esse disco intervertebral, então, a gente tem, vamos desenhar aqui grande, então tem um núcleo pulposo e ânulus fibroso, que é chamado. Então, uma hérnia de disco, imagina um ovo, então a gente tem a gema, seria o núcleo pulposo, e a clara, o ânulus fibroso, tá? Então, uma hérnia de disco tem os estágios, né? Uma protrusão, que não é uma hérnia propriamente. Então, é quando esse núcleo pulposo, ele se estende, tá? É uma protrusão. Ele se estende, tá? Aí, uma extrusão, que é a hérnia propriamente dita. O que vai acontecer? Esse núcleo, ele vai extravasar aqui, mas não vai romper, tá? E aqui, o ânulus fibroso, ele se estende, ó, tá? Então, não vai haver ruptura. E o que vai acontecer?
aparecer aqui com o nervinho, né? Esse nervinho aqui, então, há uma hérnia e vai comprimir esse nervinho aqui, certo? Pode causar formigamento na perna, dor, dormência, e que a gente chama de síndrome de cauda equínea, quando a indicação cirúrgica, que é o descontrole de esfíncter, né? A pessoa faz xixi, defeca, não tem controle, paralisia dos membros inferiores, né? Aí é uma síndrome de cauda equínea, que é indicação cirúrgica. E a hérnia de disco sequestrada é quando, então, rompe aqui, ó, rompe o ânulus fibroso e escorrega o núcleo pulposo. Então, pode cair dentro do canal medular, comprimindo a medula ou comprimindo o nervinho que sai da coluna. Então, se é abaixo de L4, vai comprimir, então, um ramo do nervo ciático, desde L4, L5, né? Aqui dessa região, certo? E aí vai causar dor intensa. Algumas vezes, em achados clínicos de ressonância magnética, outros exames, constata-se que muitas pessoas têm hérnia de disco e não têm dor. Pessoas, às vezes, têm uma protrusão discal, quer dizer, não é uma hérnia de disco ainda, e sente uma dor imensa. O que é? Então, a pessoa tem muita tensão muscular, tem uma escoliose, uma hiperlordose, então é um bumbum muito arrebitado, né? Uma hiperlordose lombar. E aí vai comprimir esse nervo, um processo inflamatório. Então, aí não, com a hérnia de disco aqui, a tensão muscular, né, o músculo muito tenso, ela vai aproximar uma vértebra da outra. Então, o espaço entre a vértebra seria assim, e esse disco intervertebral, a gente vai envelhecendo, ele vai diminuindo, perdendo a elasticidade, né? Então, ele não amortece mais. E aí é mais fácil de causar a hérnia de disco, certo? E aí comprime esses nervinhos aqui. Mas se a pessoa alonga, solta, relaxa, aumenta esse espaço aqui, certo? E aí vai descomprimir esse nervo. Então, muitas pessoas têm o alívio com o tratamento, com esses movimentos especiais, alongamento, né, a correção postural, um equilíbrio da postura. Então, coloca no eixo, né, essa coluna vertebral, solta a musculatura, equilibra toda essa musculatura e aí tem um alívio, porque vai aumentar esse espaço, a coluna vai crescer, vai soltar esses nervinhos aqui. A hérnia continua lá, mas a pessoa não sente dor. Então, o que eu indico para vocês fazerem esses movimentos especiais, meditações e entrar em contato com o sentimento. Porque a intensidade da dor está relacionado não com o tamanho dessa lesão, mas também com o estado psicoemocional de cada pessoa, o que ela está vivendo nesse momento. Então, ela foi despedida do emprego, houve um rompimento aí na relação amorosa, tem um problema com o filho grave, né? Tem muita insegurança. Ela tinha um cargo de chefia e perdeu esse cargo, né? Perdeu o emprego. Enfim, o que está passando aí? Ou houve alguma coisa e evocou uma lembrança de um trauma, né? Lá antigo, né? Da infância. E às vezes é um trauma, às vezes intrauterino, antes dos 2 anos de idade, que a pessoa não tem uma lembrança, ela tem uma memória implícita, que a gente fala, ela está inconsciente, então é uma memória sensorial. Então tem uma sensação desagradável, né? Essa dor aí está relacionada às vezes
com traumas aí muito arcaicos, bem antes dos 2 anos de idade, certo? Então eu convido vocês a entrarem em contato com o sentimento. Então, sentir no alongamento não é rápido, não é forçar, não precisa muitas repetições, são alongamentos, né? Movimentos especiais que eu chamo, que é com presença, respirando ali na dor, sentindo o limite da dor. Então não é 3, 5, 20 movimentos, né? É um movimento com presença. Traz o pensamento aí onde está a dor, respira. Você está no trabalho, surgiu aquela dor nas costas, enfim, para, respira, fecha os olhos um segundinho aí, entra em contato com essa dor, alongue-se, faz um movimento de respirar nesse local e deixar abrir esse músculo. E perceba o sentimento que vem, se vem uma imagem, uma lembrança, se vem uma emoção, aceita, né? Por que não chorar? Então é importante você estar presente aí com você mesmo. E claro que às vezes é uma dor intensa, precisa de um medicamento que acalme essa dor. E às vezes o medicamento não passa enquanto a pessoa não solta ali aquela região, não solta essa dor que é além da dor física. Então eu sou Rosi Miranda, vem comigo para esses movimentos especiais, meditações e viver sem dor. Mulheres sem dor, Rosi Miranda, vem comigo.